Abraão. A gente vai bater um papo aqui sobre o varejo. Vamos então aos principais destaques dessa quarta-feira. A gente vai falar bastante sobre três empresas, né, que estão movimentando aqui o noticiário da Bolsa de Valores. A gente vai falar sobre a Minerva e a liberação da importação novamente de carne lá pela China, né, carne brasileira pela China, que estava suspensa desde setembro, quando foram identificados 2 focos de febre aftosa. E aí hoje a China liberou novamente os embarques, a importação de carne brasileira lá no país, e isso deu uma animada no setor de frigorífico, principalmente a Minerva subindo praticamente 13% ao longo do pregão dessa quarta-feira. A gente tem a JBS também subindo 3,7% aqui no pregão também. E as outras duas empresas que a gente vai falar bastante também é a Unidas e a Localiza, né? A Unidas e a Localiza, que o CAD aprovou a compra da Unidas pela Localiza, né? O conselho lá do CAD aprovou por 3-2, com alguns remédios ali. A gente tem até a informação que o próprio conselho, né? Que as empresas já divulgaram um fato relevante conjunto, falando que já estão promovendo, já estão pensando nos desinvestimentos que vão ser feitos, essas medidas, né, esses remédios propostos aí pelo CAD. E aí a Unidas sobe agora, né? A Unidas sobe também, a Localiza subindo 4,98% e a Unidas subindo 4,11%. Mas o Ibovespa cai 0,26% nessa quarta-feira, na espera do Fed, né, que vai soltar o comunicado a partir das 4 horas da tarde, o comunicado da política monetária, e a gente vai saber o que vai acontecer, né, com a política monetária americana, se a gente vai ter um tapering mais rápido, se a gente vai ter uma retirada de estímulos mais acelerada, né? Tem gente falando ali que pode terminar em março, e aí antes do meio do ano já começar a elevação da taxa de juros lá nos Estados Unidos. Tem gente falando, tem analista falando que ano que vem vão ser 3 subidas de juros nos Estados Unidos, e a gente vai vendo as consequências, o que vai acontecer. Por enquanto, Dow Jones cai 0,04, o S&P cai 0,40, a Nasdaq cai 1,10. As bolsas na Europa fecharam mistas. DAX na Alemanha subiu 0,15, FTSE no Reino Unido caiu 0,66, CAC na França subiu 0,47%. A gente vai falar também sobre o IBCBR, né? O IBCBR que teve um recuo de 0,4% em outubro, e aí, como muitos dizem ali, uma prévia do PIB. Se a prévia do PIB está mostrando esse recuo, provavelmente já tem bancos aí, já tem assets, já tem economistas projetando também uma redução no PIB deste ano, né? Então a gente vai comentar aqui, a gente vai bater esse papo com todo mundo sobre o IBCBR também. Enfim, temos muitos assuntos, convido todos vocês que estão nos acompanhando aqui no nosso canal do YouTube que já vão mandando suas perguntas, porque a gente vai bater um papo daqui a pouquinho com o Cabral, com o Gani e com o Daniel Morales. Vamos trazer então o Daniel Morales, o Alan Gani aqui na nossa tela para a gente começar esse bate-papo, enquanto o Cabral se ajeita por aqui. Eu vou desejando uma ótima tarde para você, Daniel Morales. Boa tarde, Felipe Nascimento, boa tarde, Alan Gani, e para todo mundo que está assistindo. Valeu! Boa tarde, Gani, tudo em ordem? Tudo tranquilo, Felipe, boa tarde, Morales, vamos com tudo. Pois é, ô Gani, vamos começar falando dessa questão aqui da importação de carne bovina lá pela China, né? Desde setembro que esses embarques, que essa importação estava proibida lá pela China, por conta de questões sanitárias, protocolos sanitários que deveriam ser cumpridos depois que foram identificados 2 casos de febre aftosa em frigoríficos aqui do Brasil. A gente lembra que foi uma medida tomada pelo próprio Ministério da Agricultura aqui do Brasil, né? O Brasil mesmo que evitou o embarque depois que teve essa questão aí da febre aftosa, justamente por conta dos protocolos, justamente até para preservar as exportações, os outros países, preservar também as parcerias comerciais. Mas aí depois a China foi lá e barrou, né? O Brasil falou que estava tudo bem, que não tinha mais problema, mas a China barrou e está liberando só agora.
esse setor de frigoríficos já vinha tendo uma certa elevação nos últimos pregões, justamente por ser um setor que vende muito para fora, bastante dolarizado. Alguns investidores veem como um setor até um pouco de proteção ali com toda essa volatilidade. Mas hoje o setor está de parabéns também, subindo bastante, principalmente Minerva, né, Gani? Que tem uma operação aí de bastante de exportação, né? Com certeza, né? Todas do setor, né, JBS, Minerva, BIF3, todas elas estão performando muito bem no dia de hoje. E eram empresas que, aliás, são empresas muito sensíveis a dólar, né? Então aí num cenário onde o dólar subiu, elas acabaram sendo beneficiadas e o mais importante, todas elas têm uma pauta aí de exportação diversificada. Então, não são apenas empresas exclusivamente dependentes da China. Imagine se fossem, né? Aí estariam num problema bem grande, bem grave. Mas não é o caso. Então agora com essa notícia é mais aí um combustível para que essas empresas tenham uma performance ainda melhor. E aí, né, Gani, a gente sabe que a China é o principal parceiro comercial do Brasil, principalmente nessa questão da carne aí. E quando isso acontece, quando voltam a ter exportações, o investidor já começa a projetar mais embarques, principalmente porque ficou aí praticamente 3 meses, né, 2 meses e pouco, sem embarques para lá, né? Será que eles vão tirar o atraso? Será que eles vão permitir um volume maior? Será que eles vão consumir mais? Ou será que já fizeram algum tipo de troca ali, né, de proteínas para outras proteínas que não a carne brasileira? Isso aí o investidor precisa levar em consideração quando saem esses tipos de notícias também, né? Sim, né? Como é que vai ser o desenrolar daqui para frente, né? Porque até agora tá, ok, foi liberado, mas como será essa liberação? Quanto que já houve essa troca de consumo? Mas assim, na big picture, vamos falar assim, é uma boa notícia para o setor. Mais uma boa notícia para o setor e a gente sabe também que esse setor acaba tendo bastante impacto, né, Gani? A gente fala de agronegócio, inclusive frigoríficos estão, né, de alguma forma ligados ali, e se cai a produção, se cai os embarques, isso aí também acaba prejudicando a economia como um todo, né? Com Geração certeza. de emprego, Com certeza. Atividade econômica, todas essas questões ligadas. O agronegócio, Felipe, ele representa, e aí eu não estou falando da agropecuária, né? Porque a agropecuária, aí a parcela no PIB é baixa, mas falando do agronegócio, que é uma cadeia que vai desde a agropecuária até a ponta no varejo, né? Porque eu estou pegando toda a cadeia de produção, a indústria, até o alimento que chega lá no varejo, a gente fala que isso aí representa mais ou menos de 25% a 30% do PIB, né? Então essas empresas, elas acabam tendo uma participação muito expressiva no PIB, como você falou, puxando renda, puxando emprego. Então, além de dar aí bons lucros para os seus acionistas, principalmente nesse ano, né, onde o dólar teve aí uma alta expressiva e essas empresas tiveram uma boa performance, não só por conta do dólar, mas também por outras questões, como eu falei, uma pauta de exportações diversificada e agora também com essa contribuição aí da abertura da China, essas empresas acabam também gerando renda, emprego para a sociedade. Maravilha, Alan Gani. Vamos falar de outro setor então agora, Gani, que a gente estava falando aqui mais cedo, né? Eu falei dos frigoríficos, né? Principalmente a Minerva subindo, mas outra notícia que tem animado o mercado aí é a questão da Unidas e da Localiza, né? O CAD aprovou a compra da Unidas pela Localiza, um julgamento apertado, foram 3 conselheiros votando a favor, 2 votando contra, e só que assim, para haver essa negociação, isso a gente lembra, já vem de um bom tempo, desde o começo do ano, tá? Esse vai, não vai, será que pode comprar, será que não pode comprar? E para obter essa aprovação, as duas empresas se comprometeram a vender mais de 70 mil veículos. Além disso, a marca Unidas vai ser vendida e não cedida, como foi cogitado durante o processo. Elas se comprometeram a vender uma parcela das agências nos municípios em que o índice de concentração
é mais elevado. Além disso, as lojas de veículos também detidos nesses locais também vão ser vendidas. E aí as duas empresas divulgaram agora há pouco um fato relevante conjunto, dizendo aí que as empresas elas estão comprometidas, elas fizeram aí esse acordo de controle de concentração e aí eles vão tomar essas medidas, os chamados remédios aí, eles estão num processo de negociação, porque eles tiveram que indicar, né, onde vai vender, para quem que vai vender, o CAD perguntou bastante coisa para eles. Ou seja, foi aprovado, vai haver uma grande concentração, né, de Unidas e Localiza, mas foi aprovado. Então, teoricamente, boa notícia aí para os investidores também, né? Com certeza, né? Se torna uma gigante aí do setor, a sinergia entre as duas empresas, né? A concorrência agora aí que se cuide. Aliás, até uma curiosidade, a gente consegue, o Morales consegue ver o quanto que está preço aí de Localiza agora? Dá para ver, peraí. Localiza. Consegue ver aí, ô Morales? Localiza está subindo agora 4,14, R$ 59,87. Então reagiu muito bem aí os investidores, né? Quer dizer, você veja, nem tudo estava no preço. Por mais que era esperada essa aprovação do CAD, mas sempre fica aquela dose de incerteza, né? Mas será? Uma boa parte já tinha ido para o preço, mas agora com essa aprovação aí, isso vai beneficiar bastante a empresa. Maravilha. E aí é o que você falou, né? Agora os concorrentes que vão ficar de cabelo em pé querendo saber o que vai acontecer, né? A Movida mesmo... interessante porque esses dias teve o dia lá, né, do investidor da Movida, né? Eles, na verdade era da Simpar, mas eles, como com uma controlada ali da Simpar, a Movida falou, olha, se houver a fusão aí, né, da Unidas com a Localiza, a gente já está em conversa com as montadoras, porque eles perguntaram se a gente tem interesse em aumentar a compra de carros, para não ter também essa concentração de mais carros para um do que para outro. E aí a Movida falou, não, a gente está tranquilo, a gente tem um planejamento, caso aconteça, a gente vai continuar com market share e tudo mais. Ou seja, os concorrentes, eles já estavam de olho nisso, e como você falou, às vezes não está no preço, mas os concorrentes têm que fazer algum movimento Sim. ali para também se proteger desses eventuais movimentos, né? Com certeza. E isso é uma análise interessante, que a gente tem que fazer uma análise dinâmica, não simplesmente estática, né? Como é que você fez agora, Felipe? Bom, vai ter uma reação por parte dos concorrentes, né? Quer dizer, a simples fusão beneficia, compra, né? Desculpa. Beneficia a empresa, sem sombra de dúvidas, mas também a gente tem que levar em conta como esses concorrentes vão reagir, né? E isso pode estimular uma concorrência ainda mais forte no setor, né? Então, ficar de olho aí. Maravilha! Grande Alangani, deixa eu ver aqui, desejar uma ótima tarde a todo mundo que está nos acompanhando aqui e dizer que já temos o Alexandre Cabral no nosso estúdio, já temos o Alexandre Cabral preparado aqui para entrar nessa conversa aqui, chegando agora. Cabral, ótima tarde para você. É o trânsito natalino, hein? Daquele esparolo, o meu hoje foi trânsito natalino não, o meu hoje foi árvore. Você bateu na árvore? Não, do lado do parque ali, pô, tava trânsito ferrado e você olhava pra frente, não tinha nenhum carro, devia ter alguma árvore que eles estavam desviando o caminho. Na lateral do Ibirapuera ali. Eu achei que era árvore de Natal. Não, eu acho que é árvore de água mesmo, entendeu? Caiu, mas deu uma chuva tremenda, né, um tempo atrás aí, na hora do almoço. Se tivesse saído Não, tô bem. Mas eu já falei, quando o Luiz me contratou lá atrás, que eu tinha problema de filho. Você tem problema com filhos? De horário. Oxi. É difícil. A partir de segunda-feira, o marketing começa às 5h30 da tarde. Não, brincadeira. Vamos... Ô Cabral, você estava no rabicho aqui da nossa conversa. Fala um pouquinho aí o que você achou dessa decisão do CAD aí. Até o Miguel Abdi está falando aqui. É bom para o sócio, horroroso para o cliente. O CAD jamais deveria ter aprovado essa compra. As duas juntas têm 70% do mercado de locação. Como que você vê essa É bom para o sócio e horroroso para a gente. Eu acho horroroso para nós. Nós quatro sem ser sócio é uma droga. Esse preço vai para a lua agora. Não agora, eles vão disfarçar, vão dizer que depois é demanda econômica, não tem chip, por isso que aumentou o aluguel. Se a gasolina baixar então, quero ver achar carro, mano.
Vamos ver, cenas dos próximos capítulos. Vai ser difícil. E até nos últimos resultados das próprias locadoras, a gente vê que a linha lá de venda de veículos seminovos, que eles fazem constantemente, acabou representando uma boa parte, uma boa fatia das receitas dessas empresas, né? A locação de veículos depois da pandemia, né, acabou dando uma arrefecida ali, mas com essa supervalorização dos usados, justamente por causa desses problemas de montar os veículos, acabou representando muita receita para as empresas, né? Então tem que ficar esperto nisso também, né? Muito, aliás, o grande negócio dessas empresas é exatamente isso, né? Porque elas utilizam ali em 2 anos, vendem o carro e como teve essa valorização foi excelente para elas, né? E essa valorização, Felipe, aumento de IPVA por conta da valorização, não é porque subiu a alíquota, é porque subiu o preço do carro usado. Então, todo mundo, no final do ano, vendendo ações para pagar IPVA. É verdade. O pessoal ficou até feliz, né? Falou, nossa, meu carro usado valorizou pra caramba, não sei o quê, mas toma 30% a mais no IPVA aí pra você ficar esperto. Mas aqui em São Paulo vão parcelar em 5 vezes, viu, Gani? Pelo menos. Antes eram 3 vezes, agora 5 vezes. Dá um alívio, né? Imagina quanto deve ser IPVA de uma Ferrari, Daniel. Você tem noção? Nossa, nem desconfia. imagino. Não, vamos descobrir. Mas quanto é o IPVA de uma Ferrari, Gani? Aqui? A do Gani. Pode se meter, o Gani. Você não sabe também. Você tem que perguntar para o motorista do Saravá. Aqui, não adianta perguntar para nós. Não, eu tenho que perguntar para o motorista do Saravá. O IPVA é 4% do valor do veículo. Mas, Cabral, é só fazer a conta lá. Se o Gani estivesse andando de Ferrari, o cabelo dele ia estar jogado para trás. Não, reparou que tem um ninho? Reparou que o cabelo dele é um ninho aqui, ó. O que essa mulher tá fazendo com esse cara, maluco? Gel secou. Tá um ninho aqui, ó. Se ele aparecer assim, ó, sai até um pitiu, piu, porque tá com ninho, maluco. Pegou chuva. Olha só, a produção botando close, isso é maldade. Isso é maldade. A produção botou close. Você viu isso? A produção aproximou ele, maluco. Se ele fizer assim, fica piu, passarinho quer dançar. Ô Cabral, mas você falou aí do IPVA. Acabou o programa. O Cabral... Acabou o programa. Chegou agora e já foi embora. Eu tô vendo aqui o IBCBR, o Banco Central mudou tudo, mano. Não, o negócio é o seguinte, você falou do IPVA, sempre no começo do ano tem aquelas matérias. Essa aí é mais batata do que o que abre e o que fecha na emenda do feriado. Aquelas, assim, o maior IPVA vai ser pago pelo dono do carro XYZ. Ainda vamos ver a Langani assim da foto. 120 e poucos mil reais só de IPVA. Essa matéria aí é batata. Batata. Vamos falar de IBCBR? Não vamos, não. Não vamos? O negócio é muito tenso, mano. O Banco Central recalculou tudo para trás e ele está derrubando o IBCBR do terceiro tri. Mas derrubou feio. Como eles têm acertado pra caramba, se o IBGE tiver que rever esse PIB de terceiro tri, maluco, aí já a palavra entra quase em recessão, mano. Que isso? Deixa eu mandar pra Renata lá. Vamos fazer o seguinte, vamos chamar o nosso convidado, aí você faz as suas projeções, e aí também a gente faz aquela coisa com o nosso telespectador. Não sai daí, continua com a gente que a gente vai falar de IBCBR daqui a pouquinho. Mas a gente vai falar com o Silvio Abraão, professor do INSPER, gentilmente aceitou nosso convite aqui para bater um papo sobre o setor de varejo, sobre o cenário econômico e tudo mais. Quero agradecer, Silvio, sua participação aqui com a gente. Uma ótima tarde para você. Deixa aqui. Não, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, se bem que depois dessa daí da revisão do PIB do terceiro tri do IBCBR, já viu, né? Olha só, Silvio, era menos 0,14, eles botaram para menos 0,65. Então, já largamos bem, então. Que isso? Largamos bem de marcha ré, né?
E aí, eu quero começar falando contigo sobre, já que a gente estava falando de IBCBR, vamos começar falando dessa questão, né? A gente sabe que o setor de varejo, ele tem uma boa participação, uma boa parcela ali no PIB, mas que também, nos últimos tempos, não está passando por um momento muito interessante, né? A conjuntura econômica está pressionando bastante o varejo. Queria que você fizesse, por gentileza, uma análise aí sobre a situação do setor, sobre o desempenho do setor na economia e os reflexos que isso acaba trazendo também para as empresas que a gente muito comenta por aqui. No final do dia, né, o desempenho do setor acaba sendo um reflexo do contexto que a gente vive, né? A gente está num contexto de transição, vamos chamar assim, um contexto de transição entre uma pandemia e o fim da pandemia, seja esse fim da pandemia o que for e quando for, porque também sempre a gente tem alguma novidade. Quando você vê o que está acontecendo fora do Brasil, estava vendo uma notícia agora, você fala em sexta onda na Espanha, você vê mask mandates agora em Nova York, agora até o dia 15 de janeiro, então ainda a gente está num processo de transição, certamente um cenário menos desfavorável, pensando na questão sanitária, do que a gente já teve. No entanto, né, particularmente no caso do Brasil, a gente acabou carregando algumas questões, né? A gente tem uma instabilidade, que a gente pode dizer política, que tem reflexos na economia. A gente está carregando uma taxa de desemprego bastante significativa. A gente ainda não tem necessariamente um assessment completo de todo o impacto que teve o processo da pandemia como um todo e todas as consequências da forma como a gente conduziu esse processo, aí pensando enquanto país como um todo, né, pensando nos impactos sobre as empresas. Então isso cria um cenário de muita incerteza, de muita volatilidade, de muitas dificuldades. A gente tem do outro lado o câmbio, né, indo para uma direção também que dificulta até alguns mecanismos regulatórios, e um ano de 2022 ainda pela frente, que deveria ser um ano que, tipicamente, anos de eleição, você tem uma movimentação no PIB naturalmente pela própria movimentação, né, do que acontece no entorno das campanhas, etc., mas a gente já vai entrar o ano com algumas dificuldades, além disso, com a polarização e a instabilidade política. De fato, é um cenário muito desafiador, e é esse cenário que cria as inseguranças para o consumidor, e criando as inseguranças para o consumidor, acaba criando as inseguranças para o varejo como um todo, né? Então, se esse ano foi um ano complicado, nesse comecinho, como você disse, talvez a gente tenha algumas dificuldades também, provavelmente ao longo do ano que vem as expectativas não serão tão altas, digamos assim? Eu diria que sim, é sempre difícil no Brasil é sempre difícil, principalmente no contexto atual, está cada vez mais difícil de você cravar alguma coisa, né? Porque você tem forças atuando de um lado e de outro, né? Se por um lado a gente entra em janeiro de 2022 muito melhor do que a gente entrou em janeiro de 2021, com mais perspectiva, por conta da questão da vacinação, até por conta do próprio ser um ano de mudança e tudo mais, por outro lado a gente está carregando aí uma inércia de problemas que não estão sendo resolvidos. Então é difícil cravar algum tipo de cenário, mas não acredito que 2022 vai ser um ano brilhante, até porque pode ser o primeiro ano nos últimos 2, 3, né, que a gente vai estar convivendo com uma situação mais ou menos constante ao longo do ano, pensando nas questões de economia, de empresas abertas, o que vai restar, vamos chamar assim, em termos das modificações que as empresas vão acabar promovendo, absorvendo, né, a partir do momento que você pode voltar de uma maneira mais concreta para aquilo que era, eu não vou dizer anterior à pandemia, mas para a questão do mundo presencial. A gente ainda tem muitas empresas que optaram até o final desse ano, pelo menos, de manter uma série de atividades ainda numa modalidade diferente daquela que existia antes da pandemia. Ou seja, a gente está num momento de transição, onde fazer qualquer tipo de projeção muito categórica tem um risco bastante grande. No entanto, eu não esperaria um ano brilhante, não.
Vamos lá, Alain Gani, Alexandre Cabral, fiquem à vontade. Boa tarde, Silvio. Bom, primeiro eu sou seu colega aí do INSPER, também dou aula no INSPER, então prazer falar contigo, Silvio. Eu queria saber o que acaba penalizando mais o varejo, se é a inflação ou é a taxa de juros elevada. Olha, é uma combinação bem explosiva, né? De um lado, a gente tem no Brasil, você tem uma questão ligada ao poder aquisitivo que é importante para o qual muitos precisam de financiamento, né? De ter taxas de financiamento atrativas para adquirirem determinados tipos de bem. Do outro lado, a inflação nos níveis que a gente está assistindo tem um efeito muito mais imediato, muito mais instantâneo. Porque eu ainda posso imaginar que a taxa de juros eu posso contrair ou não, eu posso postergar uma determinada aquisição mais vultosa ou não. No entanto, a inflação eu estou sentindo, todo mundo está sentindo ali na boca do caixa no momento que vai fazer qualquer tipo de transação. Então os dois impactam, mas eu acredito que nesse momento a inflação tem um efeito muito mais complexo, vamos chamar assim, ou tem um impacto muito mais substancial no consumo como um todo. Você acaba tendo que tomar decisões, né, com as suas restrições orçamentárias, de eventualmente diminuir produtos, fazer trading down de marcas. Então você consumiu uma determinada marca, deixa de consumir aquela marca, passa a consumir uma outra, faz trade-offs entre proteínas ou entre tipos de produtos substitutos, por exemplo. Então não compro o produto A, passo a consumir o produto B. Enfim, a inflação eu entendo que tem um efeito mais nocivo. Deixa eu tirar uma dúvida contigo. Nos últimos 3 meses, agosto, setembro e outubro, o IBGE divulgou o varejo negativo. Só que foi um negativo que até me sacanearam aqui, despiorando, que ele foi melhorando. Era menos 4,10, menos 1,10, menos 0,10. O Black Friday está dando a entender, os relatórios que já saíram de Black Friday, que foi um Black Friday de supermercado. Então, 80%... Eu só comprei supermercado, eu não comprei nada além de supermercado. Nenhum produto que não seja supermercado que valia muito a pena. A pergunta é, o varejo consegue se recuperar nesse final de ano? Ou a notícia não é boa também, tanto para Black Friday, que seria estatística de novembro, como Natal, estatística de dezembro? Olha, essas são aquelas perguntas de alguns milhões de dólares, né? Porque no final do dia, o que você acaba tendo, né? Você esperaria, havia uma expectativa, né, de que esse tipo de movimento, por meio de Black Friday, etc., promovesse o tipo de impacto que já promoveu no passado. No entanto, a gente está num contexto bastante diferente, né? Seja por conta da inflação, seja por conta do desemprego, seja por conta da insegurança mesmo. Existe um contexto de insegurança com relação ao que vem pela frente, né? Não é só do ponto de vista das mudanças que a gente está vendo no cenário econômico, é com a própria crise sanitária, né? No ano passado, a gente tinha expectativa da vacina. Aí a vacina veio, resolveu em parte o problema, mas aí tem sempre essas notícias dessas outras ondas. Então, nesse sentido, as pessoas tendem a segurar um pouco mais, e com o poder aquisitivo restrito vão acabar concentrando em outros produtos. Então, não tenho dúvida se tem condições de recuperar essa diferença agora no final do ano, que tipicamente é uma época do ano onde, de fato, as empresas conseguem ter um desempenho bastante significativo, mesmo quando tem Black Fridays, né, vamos chamar assim, que já se tornaram, a Black Friday acabou sendo incorporada no calendário promocional, mesmo com o calendário promocional ativo, nos meses de novembro e dezembro, até por conta do 13º, enfim, as festas, uma relaxada mais geral, vamos chamar assim, as pessoas acabam consumindo mais. Não sei se isso que foi ficando para trás vai ser possível de ser recuperado nesse mês e meio aí, que pensando dezembro e um pouquinho de novembro, que a gente ainda não tem o fechamento.
Silvio, eu queria fazer uma pergunta ainda nesse sentido da Black Friday, que muitas pessoas que eu conheço, algumas pessoas eu ouvi dizer também, que acabaram fazendo algumas compras de Natal durante a Black Friday, né? E aí, o que seria uma data a mais para o comércio, para o varejo, acabou competindo com o Natal, até pela proximidade de um mês aí. Você acha que isso pode ser uma tendência dessa divisão das datas do comércio? Isso acaba atrapalhando as vendas de Natal, acaba atrapalhando as perspectivas dos comerciantes, dos varejistas? Seria uma tendência ou alguma coisa mais pontual, justamente por conta dessa conjuntura econômica que a gente está passando agora, as pessoas buscarem coisas mais baratas durante a Black Friday? Bom, a princípio, né, você tem uma promessa de que a Black Friday vai ter coisas assim fantásticas, né, do ponto de vista principalmente de preço, né, grandes ofertas. Não é necessariamente a pegada que você tem para o Natal. O Natal nunca foi conhecido como um lugar onde você tem grandes ofertas. Na realidade, você tem um evento, né, que tem uma série de iniciativas e que as pessoas consumiam com algum grau promocional. A Black Friday não, ela já traz um pouco dessa conotação. Naturalmente, o consumidor, ele é um indivíduo que aprende, né? Então, quando ele começa a olhar, ele tem um comportamento ao longo do ano que ele vai percebendo que, eventualmente, aquela compra que ele poderia fazer em dezembro, ele pode antecipar para outubro, e por conta de um mês conseguir ter uma economia importante, ele vai, eventualmente, trabalhando, e isso pode, sim, ter um efeito, né? Um impacto, um efeito deletério aí com relação às datas, pensando no comportamento de aprendizagem. No entanto, esses últimos 3 anos, vamos dizer assim, a gente vai precisar esperar talvez alguns outros tantos para ver para onde a gente vai convergir, né? Porque se a gente parar para analisar, a gente está vindo de cenários onde você não tem nada, onde você tem alguma coisa, onde você acha que tem tudo, e o que vai ser no próximo ano? Qual vai ser? Vai ser a média disso? Vai ser o que aconteceu esse ano? É muito complicado quando a gente pensa na cabeça do consumidor, que por mais que tenha um componente, um aspecto racional, tem um componente emocional muito forte, e que aí a gente precisa entender que esse componente emocional tem a ver com as datas, mas tem a ver também com tudo que está sendo experienciado ao longo desse tempo todo. Só para dar um dado meu, rapidinho, só para complementar a tua observação, nós compramos na minha casa mais ou menos metade dos presentes do Natal na Black Friday em lojas que falaram, olha, eu sei que pode trocar até 30, mas para aproveitar e não perder o cliente, eu vou deixar trocar até 10 de janeiro. Então ele prorrogou com aquele papo, eu não sei como é que vai ser o Natal, deixa eu já me garantir no Black Friday. Então a gente comprou a metade dos presentes com preço muito bom, que eu sempre perguntava, quando dava para ter contato físico, e aí, eu consigo trocar? Aí ele falou, você não é o primeiro de centenas que já ligou pra gente, então a gente vai prorrogar essa compra, troca até 10 de janeiro. Então eu vou tranquilo pro Natal, dar pra pessoa, se a pessoa não gostar, porque qual era o problema? Dava exatamente a data, né? A sexta-feira do Black Friday dava 26. Meu medo é que a pessoa vai ter um dia só para trocar, vai ser uma coisa complexa. Eles mesmos já perceberam e várias lojas aceitaram até 10 de janeiro. Só para complementar o teu raciocínio. Vamos lá, Gani. E acho que até pegando no seu exemplo, o ano passado você fez a mesma coisa? Não, primeira vez esse ano. Ano passado eu nem pensei nisso. Esse ano foi a primeira vez que eu pensei. Assim como provavelmente o ano passado o varejista não pensou em estender além de dezembro, exatamente porque contava como um complemento e não como uma antecipação. Então ainda está tudo muito volátil. Ô Silvio, em economias de mercado, durante crises, é muito comum empresas se reinventarem e dali nascerem disrupções, dali nascerem novas empresas, novas formas de negócio, né? Você consegue ver algum movimento nesse sentido, alguma boa notícia para o varejo pós-crise? Eu acho que, assim, a gente tem que sempre olhar o copo meio cheio e o copo meio vazio, né? No copo meio vazio a gente está vendo, aí não precisa reforçar mais. Pensando no copo meio cheio, a gente para pensar, né, o que essa
situação como um todo, e quando a gente está falando da crise, eu acho que a crise sanitária tem um componente muito importante, porque, por exemplo, ela acelerou a adoção de tecnologia de uma maneira brutal. Foram anos que foram ganhos, vamos chamar assim, nesse processo de adoção. Não que isso seja uma panaceia, não que isso vai resolver, porque o Brasil é um país muito grande, um país muito complexo, com muitos rincões que são muito diferentes daquilo que a gente está acostumado a ver no nosso dia a dia, nos grandes centros urbanos. Então, por outro lado, para uma série de empresas que imaginavam que era impossível ter acesso a esse tipo de coisa, que era coisa para empresa grande e tudo mais, as empresas acabaram tendo que entrar nesse mundo de alguma forma. E aí começaram a perceber que isso pode ser um complemento interessante. Então, eu acredito que as empresas sairão mais tecnológicas, vamos chamar assim, elas sairão mais resilientes, porque também, ao mesmo tempo, aquelas que sobreviveram, conseguiram sobreviver bem, entenderam algumas outras dinâmicas. Para alguns outros aspectos, a gente começa a perceber em outras empresas, com outro grau de maturidade ou de uso de tecnologia, uma preocupação com competição em outras dimensões que não se tinha antes. Então, hoje tem uma questão de competição em tempo, no sentido de entrego em 15 minutos, entrego em 10 minutos, independentemente se o consumidor está pagando por isso, está disposto a pagar por isso, é uma outra discussão à parte. Isso requer um outro arranjo, um outro tipo de organização, o surgimento de outros tipos de empresas ajudando essas outras empresas. Então, eu entendo que sim, há um mecanismo aí pensando de uma maneira orgânica, né, deste organismo que são as organizações saírem de alguma maneira imunizados, né, com os anticorpos, vamos chamar assim, desenvolvidos pelo menos para algumas coisas do passado. A gente, durante esse processo todo, pôde acompanhar situações assim até anedóticas, né, de floriculturas vendendo por WhatsApp, né, coisas que talvez não fizessem antes, né, você tem lá o seu showroom, fica esperando a pessoa passar, enfim, são coisas assim bem prosaicas, mas que mostram que algumas empresas embarcaram um pouco nesse uso mais, vamos chamar assim, adequado da tecnologia. O desafio é a volta para o mundo mais físico, né? Porque dado que eu posso agora ter acesso a coisas pela tecnologia sem um monte de atrito, sem ter que sair de casa, me deslocar, quando eu me deslocar, eu vou precisar ter uma experiência legal aonde eu for. Então, também aí vai ter outros desafios aí pensando numa experiência mais física. Mas acho que a tecnologia é uma, aspas, boa notícia. Você vê nessa nova realidade aí de físico versus digital, como que você avalia essa tendência aí de cada vez mais pessoas buscarem compras de supermercado, compras do dia a dia, né, alimentos principalmente, nesses meios digitais? Isso aí tem sido uma tendência bastante crescente e a gente vê até pelo número de empresas que oferecem esse tipo de serviço, né? E grandes redes que acabam adaptando algum tipo de modalidade para essa entrega, né? Para essa venda virtual. Como que você avalia, né, esse cenário para essas empresas do varejo alimentar, supermercados, nessa nova realidade? Então, assim, eu vejo o seguinte, eu não vejo versus, eu vejo junto. Porque tem hora que eu quero, de fato, ter uma experiência física, tem hora que eu não quero ter. Dependendo do que eu vou comprar, eu quero ter o físico, eu não quero ter. Então, acho que as empresas que vão ser mais bem-sucedidas são aquelas que vão tirar o melhor dos dois mundos. Lembrando que em alguns lugares predominam as questões físicas. Se você numa cidade de 4, 5 mil habitantes no interior do Brasil, a loja é muito mais do que um lugar de vender. A loja é um lugar de encontro, a loja é um lugar de interação. Então lá o papel é diferente. Quando você está num grande centro urbano, tem essa característica. Então o que acaba acontecendo é que as empresas vão precisar até se adaptar, porque muitas vezes para algumas dessas empresas, principalmente nesse ramo de produtos industrializados, vamos chamar assim, o produto é o mesmo, você só está comprando num outro lugar. Então, aspectos como conveniência, aspectos como preço, aspectos como sortimento que você vai estar oferecendo podem fazer diferença. Mas, de qualquer maneira, o que acabou acontecendo no processo da pandemia é que muitas empresas acabaram embarcando, acelerando a adoção
de meios digitais, vamos chamar assim, de compra, e isso acaba sendo quase que um processo irreversível. E daqui para frente é uma ideia de como tirar o melhor desses dois mundos, até porque a jornada do consumidor, né, pensando no conceito mesmo de omnicanalidade que todo mundo fala, ele não reconhece se você está no físico, se está no presencial, ele reconhece que você está realizando uma transação, você está realizando uma jornada. Se ela começa no digital, vai para a loja física, depois volta para o digital e vai acabar na loja física, ou vai tudo no digital ou tudo no físico, para o cliente ele quer que isso seja meio transparente. As empresas devem estar evoluindo nessa direção. Deixa eu tirar uma dúvida contigo. Eu sou velho. Eu assumo que eu sou velho. Em qual sentido que eu assumo que eu sou velho? Se ontem eu estava conversando com um amigo meu, eu comprei uma geladeira no Mercado Livre. Falei, pô, legal. Agora, se eu não encostar na geladeira antes, abrir a porta, sentir o cheiro, ver se dá 12 ovos em vez de 10, ver se dá o negócio da manteiga, eu não compro. Não adianta, eu não vou comprar online porque eu achei bonitinho, eu quero encostar na geladeira. Só que uma coisa que eu vejo, quer dizer, eu não fiz nenhuma compra no exemplo que eu vou dar agora nesse ano, mas uma coisa que eu via muito ano passado era: o online era mais barato do que o físico da mesma loja. Então, por exemplo, ponto frio. Se eu comprasse online era mais barato. O físico eles alegavam, tem o aluguel do metro quadrado, tem não sei o que da praça, tem o imposto de não sei o que, tem IPTU, tem etc. Então, qual é o meu medo que eu acho que pode acontecer, que a minha dúvida é o quanto já estão se reinventando isso? Eu vou lá na Magazine Luiza, eu vou lá na Casa Bahia, eu vou lá no Ponto Frio e eu olho o eletrodoméstico. Caramba, legal, é esse que eu quero. Só que eu volto para casa para ver preço. E não voltar para casa para ver preço, eu vejo um online mais barato. Então esse online mais barato, aquele cara virou para mim o mostruário, mas ele não virou um ponto de venda. Então ele não lucrou comigo, ele ao contrário, ainda teve custo comigo, que provavelmente um funcionário vai ser minha sombra durante uns 10, 15 minutos, não vendeu nada e foi embora. Dizem que esse é um dos motivos para a Magazine Luiza e Via Varejo estar caindo forte nesse segundo semestre. Que ele está virando ponto virtual, mas na hora de comprar, Mercado Livre está conseguindo ter um ganho absurdo em cima disso. Como é que essas lojas estão pensando em se reinventar? Como essa loja vai me convencer que na hora que eu vou ali, o preço dele vai ser tão bom do que olhar para um online? Acho que tem vários aspectos. Esses dois temas, esse tema que você está trazendo é o que o pessoal costumou chamar de showrooming. Né? Durante a época na internet, você tem uma loja física e ela funciona quase como um showroom, não necessariamente da sua empresa, né? Então as pessoas vão lá, veem o showroom, depois chega em casa e realiza a transação. Mas por outro lado existe agora o outro lado disso, que é o web rooming, que é você entrar na internet, ficar fazendo as pesquisas e depois chegar numa loja física e falar, eu tenho essa situação aqui na internet e aí o que vai acontecer? A reinvenção disso, se é que a gente pode dizer assim, tem a ver como é que a gente constrói valor na cabeça do consumidor. Valor na cabeça do consumidor é benefício e sacrifício. O benefício é o produto, vamos colocar assim. O sacrifício é o preço. Só que se você reduzir a isso, né, o benefício-sacrifício, de fato, você vai na internet e vê o benefício é o mesmo, porque o produto é o mesmo, o sacrifício, talvez, dependendo do produto, seja um atraso em você tomar posse dele, né? Porque a geladeira você não vai sair carregando da loja, né? Agora, um telefone celular você pode sair carregando da loja. Então, o que vai acabar acontecendo é que o próprio ponto de venda físico, ele passa a fazer parte dentro dessa ideia de integração com o canal digital. Eu preciso oferecer uma experiência diferente na loja, eu preciso me relacionar com você de uma forma distinta, eu preciso eventualmente ter você como alguém que eu conheço, que eu entrego conteúdo, com quem eu me aproxime e que a minha existência acrescenta valor nessa transação, de tal maneira que isso possa eventualmente offsetar, vamos chamar assim, ou diminuir o efeito da questão do preço. Então é repensar um pouco essa questão. Agora,
é difícil estabelecer essa causalidade dos desempenhos de algumas empresas, né, em relação a outras, até porque essas empresas também têm as lojas físicas. Então, a gente está num contexto bem particular. Então, temos que pensar que a loja física, como a gente conhecia, um depósito de produtos, né, que você chega lá, tem fila, serviço complicado, falta produto, enfim, às vezes os funcionários não estão muito motivados. Isso aí é um modelo que precisa necessariamente, com o avanço dos canais digitais, ele vai precisar ser revisto. E com agravante, né, como você colocou, e bom, certamente você é mais novo do que eu, mas tem pessoas que preferem comprar só no digital, e essas gerações que estão entrando no consumo agora são gerações que já nasceram com o digital incorporado, vamos chamar assim. Então, a atividade física precisa, de fato, né, acrescentar valor, precisa valer a pena você ir no lugar físico. Senão, o lugar físico vai funcionar como showrooming, senão o lugar físico vai funcionar como um lugar que você vai em última circunstância. Ok. Maravilha. O pessoal está falando aqui que tem muita gente que faz isso mesmo, vai lá na loja, vê e depois compra no aplicativo ou na internet, mas tem gente falando assim, se fosse nesse pensamento aí, a Amazon, Mercado Livre, outras lojas desse porte aí vendendo tantas coisas, né, não teriam o sucesso que tem mundo afora. Inclusive, eu concordo com o professor quando ele fala o seguinte, que hoje em dia muita gente acaba vendo review na internet, olha no YouTube lá, o pessoal mostrando os detalhes dos produtos e compra pela internet sem nem ver o produto. Isso é verdade mesmo, tem muita gente, Cabral, desculpa agora, mas muita gente mais nova que faz isso. Por isso que eu falei, eu sou velho, eu comecei a frase com isso. Eu sou velho, eu tenho que... existe mesmo, não é virtual. Mas você não é velho não, Cabral, eu sou assim entendeu? também, eu tenho que ver. Eu assumi, eu sou velho. Ver se tem o material daquela batidinha, o material tá certo, tá bonito. Agora você vai me falar, você vai comprar o arroz Camil. Eu consumo isso há 30 anos, então eu compro no melhor preço online sem nenhum problema. Agora eu vou trocar a geladeira. Você não troca a geladeira vez por ano. Você troca a geladeira a cada 5, 10 anos, sei lá quanto tempo. Aí eu preciso ela tá aqui. Tá bom, entendi. Deixa eu pegar um gancho aí nessa discussão do online, né? Com a presença cada vez maior da Amazon, Mercado Livre aqui no Brasil, Silvio, como é que você avalia, analisa as empresas varejistas do Brasil? Elas têm condições aí de competir com essas gigantes internacionais? Como é que está essa movimentação? Você sabe que uma vez no passado alguém comentou comigo o seguinte, concorrer comigo lá dos Estados Unidos mandando o produto por FedEx para o Brasil é fácil, agora quero ver concorrer aqui. Porque na hora que essas empresas, por mais que elas tenham porte, tecnologia, elas vêm e se encaixam na nossa realidade, onde a gente tem problemas tributários, problemas de segurança, transporte, logística, mas enfim, todo esse pacote já não se tem a mesma eficiência. Não quero fazer esse paralelo fazendo qualquer ilação sobre a performance das empresas, dessas empresas, mas a gente tem várias histórias de muitas empresas em vários setores que vieram para o Brasil, gigantes, e que saíram com uma mão na frente e outra atrás, porque não conseguiram, acabaram fazendo valer aquela máxima do Tom Jobim, né? O Brasil não é para principiantes, né? E essas empresas também não são, enfim, tem toda uma estratégia para isso. No final do dia, é muito difícil você imaginar que você vai ter esses players de uma forma absolutamente hegemônica, seja porque eles começam a sofrer outras pressões, seja da própria sociedade. Você começa a ver hoje movimentos na Europa, quando essas empresas começam a assumir um determinado tamanho, o regulador acaba entrando nesse processo, a própria sociedade acaba entrando nesse processo também. Por outro lado, no final das contas, o consumidor está procurando experiência. E o consumidor está procurando
dando essa experiência. E quando eu digo experiência, atenção, não é que ele está abandonando o preço, não. O preço faz parte da experiência. Então, para as empresas varejistas que sobreviveram, inclusive, a outras hecatombes, né, como, por exemplo, 30%, 40% de inflação, 80% de inflação ao ano na década de 80. A gente também tem algumas questões aí importantes. Elas vão ter que se adaptar a isso, né, e lidar com esse processo. A gente não estaria, por exemplo, a gente olha o desempenho da Magalu, né, nos últimos anos como um todo, tirando esses últimos períodos recentes, é uma coisa muito interessante, é estudo de caso, inclusive, em Harvard, sobre essa questão da transformação digital e tudo mais, né, enquanto já tinham outros players, inclusive há mais tempo, desde o início lá dos anos 2000, operando e que não atingiram o que a empresa atingiu. Então, para colocar de uma maneira mais objetiva, eu entendo que as empresas têm condições, sim, de competir, porque estão mais próximas do cliente, conhecem o cliente, evidentemente vão ter que lidar com alguns desafios que são idiosincráticos, que é o problema do próprio uso da tecnologia, de uma busca maior de eficiência, que aí esbarra em questões logísticas, esbarra em questões da própria tecnologia da informação e de uso de dados, aonde essas empresas têm de fato, né, eu estou falando das empresas que foram mencionadas anteriormente, as de base mais digital, elas têm de fato uma vantagem por estarem vivendo isso há bastante tempo. Maravilha. Tem mais perguntas aí, Cabral? Exemplo clássico, Citibank, o Walmart. Citibank tem mais dinheiro que Itaú e Bradesco. Tentou 2 vezes e as 2 tomou toco. Hoje é um prédio na Paulista, mas já tentou ser grandão e não conseguiu 2 vezes. A HSBC, olhar o setor bancário tem inúmero, por exemplo. Setor de alimentos, setor de varejo de alimentos tem vários, restaurantes, fast food, já teve uns que já estão na 4ª, 5ª tentativa no Brasil. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu não sei se você já foi no Shopping Ibirapuera, numa loja da Fast Shop, que você entra na loja e não quer ir embora. Por quê? Porque ele cria cômodos dentro da casa. Você não quer ir embora. Você fica maluco dentro da loja. Ele cria um cômodo dentro da casa. Assim, cria um quarto. Aí dentro do quarto tem várias coisas que você pode colocar no quarto. Aí você vai na cozinha. Porra, você fica apaixonado, você quer comprar todas as cozinhas. Isso seria um modelo que eu acho que pode predominar. A pergunta é isso. Isso pode ser um modelo que pode predominar no futuro, onde eu tenho vários produtos físicos para o cliente conhecer o produto, o vendedor até tenta te empurrar, mas ele não fica te enchendo o saco que nem loja padrão, não. Que você entra, o cara já cola na tua sombra, entendeu? E você fica ali, você vê as pessoas. Pô, eu fiquei 1 hora e você via que muita gente já devia estar ali há muito tempo e ainda ficou. Mas isso eu consigo enxergar no eixo Rio-São Paulo, BH, 1, 2 lojas de Fortaleza, Salvador. Como classificar um negócio desse? Ou não tem como? Assim, a pergunta é em que velocidade você massifica e por que massificar? Porque você pode ter situações... Vamos pegar um exemplo que a gente estava dando do próprio Magazine Luiza. O Magazine Luiza conseguiu montar uma fórmula lá atrás, há muitos anos, de ter lojas pequenas, em cidades muito pequenas, não tendo estoque, trabalhando ali com o comércio eletrônico dele. Então, algumas empresas estocavam, né, porque precisa ter o produto para mostrar, e aí tinha um custo enorme ali de locação, impostos e etc. Eles trabalhavam com uma área menor, com muita informação, muito conteúdo. Então, dependendo da cidade, dependendo do porte, você vai ter que oferecer uma experiência compatível com aquilo que é possível, aquilo que cabe naquele modelo. Por outro lado, em outros lugares onde você tem adensamento, onde isso justifica grandes centros, grandes cidades, você pode partir eventualmente para lojas onde você ofereça essa experiência de uma forma mais rica. Agora, é muito, como você mesmo pôde descrever, é muito mais agradável você ver um produto, qualquer que ele seja, no contexto em que ele está sendo utilizado, do que lá numa parede, por exemplo, uma televisão funcionando sem sentido nenhum.
né, que você não consegue imaginar, se você tiver uma distância X, como é que ela ficaria ambientada num determinado espaço. Então, essa ideia de você criar esses espaços de experiência é bastante interessante. Recentemente, a Casas Bahia inaugurou uma loja dessa aqui na Marginal, se não me falha a memória, em que, inclusive, tem coisas como, por exemplo, uma simulação do que seria um jogo, de um campeonato desses que são agora transmitidos pela televisão de eSports, né? Coisa que também, para quem, né, Cabral é da nossa idade, digamos assim, né, não sabe bem o que é esse eSports, né? Mas quem precisa sabe exatamente o que é. Exatamente nessa ideia de ambientes, essa ideia de você colocar as coisas em contexto, né? Um produto, ele existe para cumprir uma função, para executar uma tarefa, e não per se. Então essa ideia de você ter um lugar onde tem um monte de produto estocado, etc., certamente tem apelo, mas ao longo do tempo, com mais opções, com alternativas mais convenientes, uma forma de você sair desse processo é você oferecer conteúdo junto com o produto. Esse conteúdo é esse contexto, né, onde você mostra, por exemplo, o produto, como é que ele pode funcionar. Tem gente que está mais preocupada em te ajudar a entender o produto do que necessariamente vender. A venda acaba sendo uma consequência dessa boa dinâmica, dessa boa interação, e não um objetivo per se. Maravilha. Silvio, quero agradecer. Eu tenho mais uma pergunta. Então faz. Eu tinha outra. Então vai, pode fazer. É o seguinte, Silvio, vai. Você havia mencionado do caso da Magalu com baixos estoques, né? E durante a pandemia houve uma discussão muito grande no meio executivo, no meio acadêmico, de empresas que estavam com zero estoque e foram muito prejudicadas agora com o processo de reabertura, né? O que é baixo estoque e o que é zero estoque, né? Esse conceito acho que foi um pouco confundido. Existe hoje uma tendência no varejo de voltar com os estoques, ou pelo menos os baixos estoques e não zero estoque, por conta da própria pandemia, uma reavaliação disso? No final do dia, estoque é dinheiro parado, né? Evidentemente que quando você tem um processo inflacionário, até pode ser um dinheiro parado interessante, vamos chamar assim, mas não é melhor, não é varejo isso é outra coisa, né? Então, o que vai acontecer é que a própria pandemia, ela, imagina, né? Vamos voltar lá atrás, a gente fechou tudo. Então, é aquela história, eu tenho tudo dentro de casa, tenho pedido entrando, mas não pode sair, né? Porque a porta está fechada, ou a velocidade com que isso sai é menor. Isso acaba gerando uma necessidade das empresas administrarem isso em um determinado processo. Aí a gente abre. Bom, aí eu tenho que me livrar disso. Não, mas aí a gente fecha. Então, eu acho que tem um processo aí de convergência, vamos chamar assim, para algum lugar. Certamente é um lugar, e isso também depende do tipo de negócio, que determinados produtos, se você estoca, é problema, né? Tecnologia, por exemplo. Se o seu estoque não girar numa determinada velocidade, daqui a pouco vem uma outra linha, isso quando tiver normalizada toda a fabricação de chips e coisas do gênero, vem uma outra linha e pronto. Então, eu acho que tem um processo aí, de novo, de reaprendizagem desses níveis, né? Porque o que funcionava antes, isso que quando o pessoal fala muito de novo normal, né? Não vai ser novo e não vai ser normal, porque é uma outra realidade, é um outro contexto. Então não dá muito para... Às vezes você conversa com algumas pessoas que estão saudosistas para voltar como era antes. Não vai voltar como era antes. A gente vai precisar reaprender algumas coisas, alguns contextos, inclusive até nas relações de trabalho, né? A gente está vendo, várias empresas estão discutindo, inclusive, né, qual é a quantidade de dias que você vai estar num escritório físico. Então, acho que, analogamente, para políticas de estoque, para políticas de preço, para decisões de expansão e etc., a gente vai ter um tempo aí para reaprender e fazer esse negócio convergir. Deixa eu fazer uma pergunta. José Roberto Mendonça de Barros uma vez falou que o mundo para ele deveria ser dividido em 4. Quem já desenvolveu, quem está por desenvolver, Argentina e Japão. Que ele fala, Japão tem tudo para dar errado. Tem terremoto, tem vulcão, tem tufão, tem tsunami, é primeiro mundo.
A Argentina tem tudo para dar certo, tem terra fértil, água em abundância, temperatura boa para plantação e é Argentina. Aonde a loja americana entra nesse contexto? Porque para mim a loja americana, eu não sei se você acompanha diretamente o case, você entra na loja americana, você vê celular, chocolate e cueca. Aí você dá mais um passo, você vê brinquedo que está ali há 3 anos e meio. Aí você dá mais um passo, você vê DVD. Ninguém compra mais DVD, mas a loja americana ainda tem DVD e CD vendendo. Aí você dá mais 3 passos, você acha uma Bíblia. Eu juro por Deus que eu não entendo aonde a loja americana está querendo se posicionar nesse mundo. Loja americana para mim virou símbolo de 3 chocolates por R$10. Se não tem essa promoção, eu vou embora. Então 15 loja americana... Essa ideia... Não, mas se você parar para analisar, historicamente sempre foi assim. Ela sempre foi vista como que... No mercado americano, tradicionalmente, daí acho que o nome loja americana, você tinha as lojas de alimentos e as lojas de não alimentos, muito características. Antes de existir esse híbrido, que é o que a gente conhece como hipermercado, onde você tem o que se chama tudo sob o mesmo teto, que é uma invenção francesa, você tinha no mercado americano, quando você falava de food e non-food, era bem característico. E o non-food as lojas americanas dos Estados Unidos, nesse sentido, era você ter produtos basicamente não alimentares, então muita coisa de presente, bazar, todas essas, a cueca que você falou, um negócio para decorar e tal, e eventualmente uns snacks, uns produtos de limpeza e tudo mais. A loja americana tem essa característica, ela tem um sortimento limitado do ponto de vista de alimentos, tem um sortimento mais amplo do ponto de vista de utilidades, vamos chamar assim, coisas das mais diversas, e um foco em ali alimento de consumo mais rapidamente, os teus 3 chocolates por R$10. É uma loja de bairro, quase tida como uma loja de bairro, de conveniência, de proximidade, difícil de caracterizar num mundo onde a gente está mais orientado, vai num supermercado e já enxerga qual que é a proposta de valor do supermercado. Vai num hipermercado, você enxerga de forma mais clara, mas no entanto, parece, que continua ainda tendo um público interessante, talvez que goste dos chocolates de 3 por R$10, ou que ainda vai ver o videocassete, e também não podemos perder de vista o grupo do qual ela faz parte, que outros players estão envolvidos. Então, por exemplo, hoje você vai fazer compras em alguns desses sites que estão envolvidos nesse conglomerado e, eventualmente, aquela loja perto da sua casa vai funcionar como um ponto de apoio. Essa próprio papel da loja física também começa a ter um outro aspecto, mas de fato você tem um ponto, é difícil você caracterizar ela como um formato muito específico, até porque não tem muita coisa parecida com a loja americana, tirando lojas populares que você encontra em algumas regiões bem concentradas. Fechado. Maravilha. Obrigado. Agora sim, Silvio, eu quero agradecer sua participação aqui com a gente. Foi muito bacana, gerou bastante comentário aqui no chat, o pessoal gostando bastante das suas respostas aqui, e a gente agradece muito a sua participação aqui com a gente. Até uma próxima, um abraço para você. Para vocês também, boas festas, bastante chocolate aí de 3 por 10 e cuidem-se. Valeu, abraço. Valeu, Silvio, um abraço para você, brigadão aí. Tchau, tchau. É isso aí, esse foi o Silvio Abraão, professor do INSPER. A gente bateu um papo sobre varejo aqui, várias perguntas, vários comentários, análises, cenários aqui. Muito bom, sensacional esse bate-papo. Vamos trazer o Daniel Morales aqui para trazer um giro do mercado com novidade aqui, hein? Revertemos, hein, Daniel Morales? Olha só. Pois é, o Ibovespa está subindo, né? Pouquinho, mas tá, 0,12, tá bom, vai, tá subindo, tá 0,12 de alta nesse momento aos 106.816 pontos. Ó, entre as altas aqui a gente tem BIF3, né, Minerva com 11,53%, Locamérica subindo 5,02%, Localiza 4,11%, Braskem
3,66%, Fleury 3,38%, Magalu está subindo 3,31%, Melios 3,07%, subindo também Americanas S.A., Banco Pan, Cielo, Localweb, JBS, Sul América, Lojas Americanas também subindo. Caindo agora, a gente tem Dexco com menos 3,96%, Eco Rodovias 2,84%, Banco do Brasil caindo 2,31%, Gerdau 2,15%, Azul menos 1,55%, Bradespar 1,55% também, CVC caindo também, Elet 3, Eletrobras, Companhia Siderúrgica Nacional também, Marfrig, Redditor, Grupo Soma também caindo, Ultrapar também caindo. Já o dólar subindo agora 0,38% aos R$ 5,73. Felipe Nascimento. Maravilha, Daniel Morales. Olha só, hein? Contrariando, né? Indo na contramão do que aconteceu segunda e terça. A Bolsa hoje começou caindo, depois subiu. Ontem e anteontem a Bolsa começou subindo e depois caiu. Mas hoje... subindo que tem algo errado, né? Não preciso mais disso aqui. Ai, Cabral. Bom, hoje tem FED também, né? Tem reunião do FONC, tem anúncio, política monetária. Será que a gente vai ter uma retirada, né? Ou pelo menos um anúncio de uma retirada mais acelerada? Ele podia falar agora, né? Podia, 4h30, né? 4 horas, depois com 4h30, pô. 4h30. O pessoal vai ter que ficar de olho aí no Top News com a Débora Oliveira e também com o Rafael Lara para saber o que vai acontecer. E ali. com o Gabriel também. Jerome Powell, o Gabriel Monteiro, meu caro. Vai estar por aí também. Mas e aí, o que vocês acham, né? Porque tava toda aquela expectativa lá, será que vai retirar mais rápido? Será que vai subir mais o juro no ano que vem? Vai antecipar? O que vocês estão achando aí? Vai vir um pouco mais agressivo? A questão de inflação dos Estados Unidos está pegando forte também. Como que vocês acham que vem aí essa decisão lá do FONC, Alan Gani? Eu acho que vem novidade por aí. Arriscaria dizer que vem uma aceleração do processo de tapering e alguma sinalização já de aumento de juros. Por que isso? Porque a inflação está vindo muito forte nos Estados Unidos, tanto no varejo quanto no produtor. Saiu o PPI, né, o índice de preço ao produtor, essa semana e veio 0,8, né, a previsão era 0,6, isso significa repasse no varejo à frente. Além disso, os próprios índices de atividade econômica dos Estados Unidos, eles estão bons, né? Com exceção do último payroll, mas também há uma divergência com o ADP, né? Então, é um índice contra vários, né, índices aí de atividade performando bem. Então, que é o seguinte, olha, tem uma inflação alta e a economia americana já consegue andar com as suas próprias pernas. Prova disso são os índices de atividade. Então, em virtude disso, o Banco Central deve endurecer a política monetária e também, já esquecendo, o próprio FED vem sinalizando nesse sentido, né? Então, é como se ele estivesse já preparando o mercado, com uma fala ali do Jerome Powell, com uma fala ali de dois diretores, a Clarida e tal. Ele, né, vai preparando para daí dar o arremate. Então, acho que tem novidade por aí, sim. E a novidade também é que no portfólio global a gente vai repercutir tudo o que for falado lá pelo Jerome Powell, tudo que for sinalizado pelo FED, né, Alan Gani? A gente vai bater esse papo aí, inclusive sobre os impactos nas economias mundiais e aqui do Brasil também. Com certeza, aliás, todos convidados aí para assistir o portfólio global, né? É um programa que cresce cada vez mais. Boa! E aí, Cabral? Tem palpite? Eu acho que vai dar droga. Se ele resolver mudar os juros, começar a falar em juros. Se ele começar a falar e começar a ter possibilidade ano que vem subir os juros 2 ou 3 vezes, esse aí embica. Eu acho que eu não acredito. O tempo já está no preço, vai diminuir, vai aumentar a velocidade, isso aí o pessoal já sabe. Eu acho que os juros que pode ser droga. Se ele começar a ter papinho de diretor, de subir ano que vem, abril, maio, junho, fortalecer, terminar o ano com juros bem mais altos, eu acho que esse aí sempre embica. Aí sempre embica, acabou, fecha de final de ano. Então, eu não sei até quanto ele faria isso. Por causa de uma inflação
que ele aí pode criar o contrário, pode criar corrida contra o dólar, povo querendo ir para o euro, criar estabilidade. Então, um processo de renovação lá da dívida do Biden poder gastar mais, que é dia 18. Então, não sei se ele muda o TIP, já fala de aumentar a velocidade, isso eu acho. Mas eu acho que o Júlio, se falar, ele vai falar muito, muito, muito discreto. Principalmente que ele abandonou o termo, né? Ele falou, ó, inflação tá aí. Antes você falava, não, inflação ia convergir, mais transitória. Então eu tenho medo dele fazer isso e o S&P bicar para baixo. Então eu acho que particularmente ele não deveria fazer ou não vai fazer, do tipo, pegar pesado numa possibilidade de curva de juros. Pode dizer que o gato subiu no telhado, mas ele ainda está no local bem seguro, não na ponta do telhado para cair no chão. Maravilha, tá certo. Vamos falar do IBCBR? IBCBR que a gente vai trazer a sua tabela daqui a pouquinho, ô Cabral, mas recuou 0,4 em outubro, tá? Veio em linha aí com a mediana, mas já tem pelo número aí, a gente viu que tem muita gente já refazendo as contas do PIB e também o IBCBR, o Banco Central, ele revisou, né, os IBCBRs dos meses anteriores. Só manteve maio. Tudo para baixo. Só manteve maio. O primeiro TRI, a mudança foi muito, muito discreta. É questão de casa decimal. Se você usar uma casa após a vírgula, é a mesma coisa. Agora, o segundo e principalmente o terceiro TRI, a mudança foi muito grande. Cadê a tabela? Espera aí. Tá no WhatsApp, maluco. A tabela... Ali, ó. Olha, o que é azul mais escuro da coluna IBCBR é o atual. O que é o azul mais clarinho era o anterior. Então, olha o terceiro TRI, que é julho, agosto e setembro. Era menos 0,14 e foi para menos 0,65. Ó, o primeiro, 1,36 e 1,40 é questão de vírgula. Não dá nem para considerar mudança ali. Teve, por isso que eu coloquei, mas não é nenhuma mudança que muda a vida de ninguém. Abril, maio e junho, ok, menos 0,35 para 0,51. Mas julho, agosto e setembro assusta. Então, o que isso pode acontecer? Não é raro mudar PIB para trás. IBGE muda PIB para trás. O abril, maio e junho, foi logo quando a gente começou aqui o programa. Eu ainda sentava do lado do Gani ali. Então, quando a gente começou esse programa, saiu o PIB de abril, maio e junho, era menos 0,10. Quando ele divulgou do terceiro TRI, ele mudou do segundo. Sem problema, acontece mudar. Como ele mudou, o PIB do ano passado caiu menos. Então, o mudar para trás não é problema. O problema é que a mudança de julho, agosto e setembro foi muito forte. Então, sem dúvida, acompanhar sexta-feira agora o monitor do PIB da FGV. O que a FGV vai falar nessa sexta, se ela vai rever para trás ou não o PIB, tá? Eu achei bem forte esse terceiro TRI, essa mudança. Eu já refiz a conta para ver se eu tinha errado, não errei. Refiz de novo da mão, é isso mesmo. E isso é interessante, né, Cabral, porque acaba tendo um cenário ali que pressiona para esse resultado, né? É inflação, é taxa de juros, é cadeia de suprimento, é incerteza política. Enfim, todo o cenário acaba pressionando para esse resultado que a gente viu agora, né? E sem expectativa assim muito de melhora. Sem aquela expectativa, então no final do ano vai bombar. A nossa conversa agora, não dá para afirmar de novo, não dá para afirmar como a gente já afirmou ano passado, como afirmou em vários anos, final de ano é sempre bom porque vem 13º, a economia anda. Não sei até quando isso vai acontecer. Eu espero que ande, eu espero que ele revise de novo esse PIB para cima, que todo mundo fique feliz, mas eu não consigo enxergar isso a curto prazo, não. E para o ano que vem também não consegue ver. O problema para mim é aquele empresário, ainda vou defender isso. Janeirão, tá olhando para 2022, aí veio IBCBR menos 0,65, monitor da FGV menos alguma coisa, relatório indicando a economia não muito bem, ano de eleição. Vou investir isso tudo mesmo? Vamos continuar com as lojas que nós temos, investir um pouquinho a mais para ver qual é. O que pode ajudar a salvar a gente é o que a China deve fazer, que está dando a entender a partir do ano que vem. A China vai fazer ao contrário do mundo.
enquanto o mundo está tirando incentivo, o Canadá já começou a tirar, os Estados Unidos está começando a tirar, a Europa está dando a entender que pode ser que tire agora a partir do segundo tri do ano que vem, a China vai entrar com incentivo. Então a China vai começar a liberar dinheiro para o seu ambiente econômico, não esquecendo que ano que vem nós temos uma eleição democrática da China com um único presidente, mas temos uma eleição. Então, para tentar ficar bonito, eles vão incentivar a economia. Isso pode nos ajudar em paralelo devido a uma quantidade grande de comércio exterior entre os dois países. A nossa exportação é bem grande, então isso pode acabar ajudando de algum modo. Ô Cabral, amanhã saiu o RTI, né? Que é o relatório amanhã de manhã, 9 horas da manhã até coletiva. Exatamente. Não, mentira. Não. Acho que 9 sai relatório, acho que a coletiva é 11. Eu acho que é 9 horas que sai o relatório. E coletiva acho que é 11 horas. Com o aí, próprio Roberto Campos e mais alguém. E aí o negócio é o seguinte, o Banco Central ele olha para a inflação, né? Ele comanda a política monetária de olho na inflação, mas com esses resultados que a gente está vendo aqui, com essas revisões do PIB e tudo mais, você acha que ele tem que começar a olhar para a atividade também e dar uma equacionada aí nesse ímpeto de subir juros? Ele deveria, porque eu acho que a atividade ruim desvaloriza a real. Que a atividade ruim você não tem fluxo de entrada. Não valoriza a real e desvaloriza, isso pode ser inflacionário. Então eu acho que ele deveria. Aquele dilema que eu falei há uns 3, 4 meses atrás. Eu não queria estar na mão dele, porque ele vai discutir inflação ou PIB, o que fazer? Ele está indo para a inflação e, teoricamente, atrapalhando um pouco o PIB, né? Ele não é culpado de tudo, pelo amor de Deus. Dá pra dizer que a queda do PIB é puramente o Banco Central. A queda do PIB é Brasília, a queda do PIB é problema de suprimento, a queda do PIB é várias pequenas notícias, entre eles BC. Maravilha. Vamos para as considerações finais então, Cabral? O que a gente pode falar? O que eu posso falar é que BCBR veio bem ruim. Eu não gostei desse BCBR. Não gostei mesmo. Não foi só outubro, 0,40. O problema foi o que ele fez para segundo e principalmente para terceiro tri. Cara, de menos 0,14 para menos 0,65. É muita coisa. Isso numa economia real, povo, é alguns bons bilhões de reais. Bilhões e bilhões de reais. Que acaba tendo essa divergência, Cabral? Tem? Oi? E por que acaba tendo essa divergência? O que acontece? Ele trabalha com dados, né? E esses dados mudam na origem. Então o IBGE mudou dados de varejo. Ele usa lá o varejo do IBGE, ele tem que mudar aqui. Por que o IBGE muda dados de varejo? Porque o PIB pode ter números que vão se adaptando durante o ano. O que é se adaptando? Ele pega um número... Vamos botar um exemplo. O PIB saiu dia 2 de dezembro em relação a 1º de julho a 30 de setembro. Ok, só que com o passar do tempo pode mudar alguma briga tributária, muda a arrecadação, pode mudar como foi lançada uma exportação, pode mudar como foi lançada uma importação, aquela produção na verdade tinha sido no trimestre anterior e não daquele, então ele readapta para poder organizar o PIB. E isso, mudando o PIB, muda dados que o Banco Central usa. Então vira o efeito em cascata. Maravilha. Que é compreensível. O mundo está assim, só vê Estados Unidos. Sim. Pô, quantas prévias os Estados Unidos lançam, você fica até maluco. Toda semana tem PIB dos Estados Unidos. Vai ser divulgado essa semana o PIB do terceiro tri. Aí você fala, oba! Aí daqui a 15 dias vai ser divulgado o PIB do terceiro tri. Mas não foi divulgado, mano. Não, é revisão. Repara, todo o PIB no primeiro mundo sai 3 vezes. Sai uma, sai outra, aí depois sai o definitivo. Sai o oficial. Aí quando sai lá outra, esse definitivo muda. Entendeu? É muito aqui não. Aqui pelo menos a gente divulga uma vez só e quando muda o próximo pode ser que mude antes. Lá não, eles vão dando prévias. Toda semana uma novidade. Aí eu fico doido. O PIB deles sai muito rápido, mano. O tamanho dos Estados Unidos para um PIB, que tecnologia é essa? Eles conseguem medir um PIB 10, 15 dias, mano. Eu fico doido com isso. Isso aí. Ô, Cabral, 3h30 é hora de day trade, então valeu. Morales, considerações finais. Rapidamente, Felipe, que eu acho que tem uma notícia aqui que vale a pena dar, é que o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, se desfiliou do PSDB
E isso depois de 33 anos na legenda, e aí fica aquela opção que todo mundo está achando que ele pode ser vice, né? Ou tentar aí o governo do estado de São Paulo com um outro partido. Vamos esperar. Mais cedo no BMC News com a Débora Oliveira, o Eric Decá reafirmou o que ele falou na segunda-feira pra gente, que o Alckmin, ele não acha que o Alckmin vem de vice, que o Alckmin tenta a sorte aqui no governo do estado de São Paulo. E é muito forte aqui em São Paulo, hein? Diga-se de passagem. Hein? Diga-se de passagem. Valeu, Daniel Morales, valeu Alexandre Cabral. Só explicar aqui, o Gani, ele tinha um compromisso exatamente às 3h30, e aí a gente liberou ele rapidinho antes aqui, não deu tempo nem de despedir, porque estávamos na tabela do Cabral. Mas é isso aí, pessoal, eu vou ficando por aqui, uma ótima tarde a todos, um abraço pro Wellington Mota Neto Paz, investidor desqualificado, pro Helder aqui também, pro MPK Rui das Neves, Cássio Nunes, que talvez não seja o ministro, mas o Carlos Melo por aqui também, e todo mundo que nos acompanhou, o Ives Iem por aqui também. Muito obrigado pela participação de vocês, obrigado pelas perguntas, obrigado pelos comentários. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, e se você ainda não deixou o seu like na nossa programação, já deixa o seu joinha aqui, porque isso é muito importante aqui pra gente. Eu vou ficando por aqui, eu volto amanhã a partir das 2h da tarde e, claro, a partir das 6h, eu e a Alan Gani aqui no nosso Portfólio Global. Forte abraço, fiquem agora com o The Trade. Tchau, tchau.